atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 36, do ano de 2023. Eu, Valmir Lima, André Reis e Gilberto Silva na parte técnica, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Sonhar e Realizar, extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro 2º de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 8º, Emancipação da Alma, item 1, O Sono e os Sonhos, questões de 404 a 407. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 101, intitulada A Cortina do Eu. No diálogo À Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saegusa. Estamos no capítulo Sonhos, no item Pesadelos em Crianças. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. E agora o nosso editorial. E o nosso editorial de hoje é Sonhar e Realizar. A notícia foi anunciada por via radiofônica a partir de fontes oficiais.
A educação será oferecida para todos os cidadãos e foi ouvida por um homem com mais de 80 anos. Maruji, ex-escravo, em um país pobre, decidiu ir à escola mais próxima para se inscrever. Percebeu, no entanto, que havia apenas crianças, nenhum adulto, muito menos idosos. Para sua decepção, a professora e diretores da escola reagiram negativamente à sua presença em sala de aula. Mesmo assim, diariamente, ele insistiu em obter uma autorização para frequentar a escola. Pelo fato da comunicação governamental não haver mencionado restrições a qualquer faixa de idade, acabaram por admiti-lo. Frente ao seu comprometimento e boa influência entre as crianças, a professora se tornou a defensora de seu direito de aprender. Esta é uma história real que apresenta a determinação de alguém que alimentava um grande sonho. Maruji foi parar no Guinness, o livro de recordes, como o homem mais velho do mundo a ingressar em uma escola primária. Esse fato é retratado no filme Uma Lição de Vida, de Justin Chadwick, e serve de inspiração para que não se deixe de realizar sonhos, lutar contra os obstáculos, perseverar frente ao que se deseja é direito de todos. Importante refletir como nos comportamos ao nos depararmos com limites e dificuldades. Muitas vezes, um simples impedimento faz com que o sonho alimentado caia por terra. Um mero ar de desencanto causa a desistência para o objetivo almejado. O desejo esfria, o sonho se esvai, o desânimo contagia. Necessário se faz a reflexão sobre o verdadeiro anseio de realização nas determinadas áreas da vida humana. Importantíssimo para quem ainda não teve oportunidade o conhecimento das primeiras letras. Saber ler e escrever é uma necessidade básica para todas as criaturas, da mesma forma que a valorização de todo esse aprendizado através das interpretações condizentes. Aprender algo mais, aprofundar-se no estudo, são fórmulas de enriquecimento pessoal. Enfrentar esses novos desafios é buscar uma instrução que emancipa, politiza, esclarece e confere a importante condição de cidadania. Exercer cidadania é ter consciência de seus deveres e direitos, garantindo que sejam colocados em prática. O exercício da cidadania deve ser um dos objetivos da educação de um país, uma meta a ser alcançada por todos os indivíduos. A vida na Terra é uma constante incitação. Há que analisarmos nossos verdadeiros anseios. Quantos nos propomos à batalha por conquistá-los? Temos realmente em nós a vontade de realizar tal intento ou ficamos apenas nos desejos e sonhos? Preciso é analisar se quando sonhamos ou desejamos, estamos transferindo o que queremos para um futuro indefinido. Sentir vontade real é buscar realizá-la no hoje. Daí o insistir até fazer do sonho uma realidade. Não importa em que momento histórico vivemos, que idade física temos, nem os empecilhos que surjam. Realizemos nossos sonhos agora. Verdade e Luz.
50ª Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, de 6 a 15 de outubro na Praça 15 de Novembro. Grande variedade de obras espíritas com descontos de até 60%. Presença de renomados autores espíritas todos os dias às 19h30. Conheça o Espiritismo, uma nova visão do mundo e da vida. Visite a 50ª Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, de 6 a 15 de outubro na Praça 15 de Novembro. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Amigos ouvintes que nos prestigiam pela audiência, vamos dar então prosseguimento aos nossos estudos. Agora nós vamos dar continuidade no estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no programa de número 36 do ano de 2023. Nós estamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 8º, Emancipação da Alma, item 1, o sono e os sonhos. A questão inicial de hoje é a de número 404 e iremos até a de número 407. A primeira questão, então, a 404, nós questionamos, ou seja, Kardec questiona da seguinte forma a espiritualidade. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? E os espíritos reveladores da codificação respondem: os sonhos não são verdadeiros, como entendem os ledores da sorte, pelo que é absurdo admitir que sonhar com alguma coisa anuncia outra. Eles são verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas que, frequentemente, não têm relação com o que se passa na vida corpórea. Muitas vezes ainda, como já dissemos, são uma recordação. Podem ser, enfim, algumas vezes, um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão do que se passa no momento em outro lugar, a que a alma se transporta. Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonhos para advertir parentes e amigos do que lhes está acontecendo? O que são essas aparições, senão a alma ou o espírito dessas pessoas que se comunicam com a vossa? Quando adquiris a certeza de que aquilo que vistes realmente aconteceu, não é isso uma prova de que a imaginação nada tem com o fato, sobretudo se o ocorrido absolutamente não estava no nosso pensamento durante a vigília? Bem, nós temos aqui um entendimento da significação dos sonhos, né? Lembrando que o sonho se dá quando nós relaxamos o nosso corpo físico, né? E o corpo físico, estando ali paralisado, dormindo no sono, né? É permitido, então, ao espírito se movimentar, vamos dizer assim, de uma forma mais livre. Ele pode alçar voos que melhor lhe aprouver, né, dentro daquilo que ele necessita. E aí, o espírito é quem está vendo, é quem está tendo encontros, é quem está observando o que está acontecendo ao seu redor. Então, isto não está sendo registrado efetivamente no cérebro, né? Então, o espírito está registrando na sua mente
aquilo que acontece, aquilo que passa, ele vai aonde ele bem quiser, aonde ele gera sintonia para estar. Então, os nossos sonhos, quando lembramos de algo, nem sempre nós lembramos na sua profundidade. Nós mais verificamos essas ideias de sonho relativo com os acontecimentos das nossas vidas cotidianas, né? Então, nós misturamos muito, porque é isso que vê, quem participa, quem viaja, quem se transporta é o espírito. E aí não fica registrado no nosso cérebro. Então, não temos uma ideia exata de onde fomos, com quem estivemos, de que forma estivemos, se estivemos trabalhando, brincando, aproveitando o tempo ou perdendo, né? Então, há uma série de questões que é o espírito que vivencia e não fica registrado no nosso cérebro. Por isso que muitas vezes os sonhos são sempre de modo esquisito, estranho, não compreendemos muito bem, por causa disso não fica registrado no cérebro, né? E nós só iremos lembrá-lo se houver uma necessidade, se houver uma finalidade útil para que nós, né, nos lembremos. Por exemplo, no encontro, como diz aqui os espíritos, a Kardec, né? No encontro de alguém, um espírito que nos deseja despertar para algo, né? E é necessário que a gente se lembre disso, dessa situação, no transcorrer do despertamento do nosso corpo, que tenhamos essa lembrança, essa memória, né? Então, não podemos ficar dando muito valor, dando muita credibilidade a tudo que a gente sonha. Principalmente nessa ideia, né? Sonhei com água, é tal bicho. Sonhei com isso, é aquilo. Eu visitei alguém, alguém vai morrer. Há muita, né, invencionice aí, tentando se adivinhar o que vem a significar esses sonhos. E, na verdade, os sonhos nós não compreendemos por isso, porque quem se liberta, quem está observando, quem está no lugar é o espírito. E nada daquilo que ele está vendo irá passar pelo seu cérebro, a não ser que haja uma necessidade de ele reter algo para utilizar de forma proveitosa na sua jornada evolutiva aqui quanto encarnado, né? E desenvolvendo aqui, né, o tema, nós temos a questão 405, que Kardec pergunta: frequentemente se vêem em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vêm elas? Valmir. Resposta dos espíritos da codificação a Allan Kardec. Podem cumprir-se para o espírito, se não se cumpre para o corpo. Quer dizer que o espírito vê aquilo que deseja, o que vai procurá-lo. Não se deve esquecer que durante o sono a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria e, por conseguinte, não se afasta jamais completamente das ideias. Disso resulta que as preocupações da vigília podem dar àquilo que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isso é que realmente se pode chamar um efeito da imaginação. Quando se está fortemente preocupado com uma ideia, liga-se a ela tudo o que se vê. É interessante várias abordagens e, considerando que tivemos grandes avanços no campo da psicologia, da psiquiatria, dessas ciências que começou a ter uma visão mais holística do homem, compreendendo as diversas condições do consciente, do subconsciente e outras ideias que são utilizadas pelos pensadores dessas áreas, descortinando um homem, diríamos assim, muito mais dinâmico, diferente, muitas vezes, da ideia do passado,
em que a ideia se prendia muito num campo muito materialista, não entendendo que o homem ele tem, além dessa realidade que vivemos, uma realidade muito profunda do seu eu. E agora, com o advento da doutrina espírita, descortinando a condição de espíritos imortais, que vem de uma longa jornada evolutiva, também se adiciona a essa compreensão que temos aí valores, sentimentos, conhecimentos, perspectivas de futuro e que ultrapassem muito a compreensão de certos estudiosos. Então, o homem, na condição de encarnado, ele pode-se dizer que ele vive uma vida dupla, a vida do corpo e a vida do espírito. Então, nem sempre o que se realiza no sono, né, quando o corpo repousa, e a atividade do espírito, que chamamos de sonho, nem sempre o que se realiza, então, no sonho, que é a atividade, diz respeito à condição do homem encarnado. O homem encarnado tem tarefas a cumprir, né, coisas típicas, próprias da sua natureza humana, que diz respeito à sua encarnação. Agora, como ele é um ser espiritual, que também já viveu diversas experiências passadas, que refletem na atualidade, e que ele também deixou uma sociedade, né, amigos, parentes, ligações de sentimentos e de antipatias no mundo dos espíritos, quando ele repousa o corpo, ele tem uma vida, de certa forma, espiritual. E que esta vida espiritual é repleta de diversas situações que muitas vezes não tem nada a ver, não diz nada à questão física, material. Mas, como diz aqui também, pode ocorrer que, dado ainda a sua condição de ser encarnado, e as ideias dessa realidade lhe causar certas emoções, certas crendices, certas superstições, é provável que nas relações, né, que se tem, nas atividades que se tem durante o sono, né, ele pode fazer uma correlação com a sua situação de homem encarnado, de ser encarnado. E aí, às vezes, certas confusões, né, onde a imaginação toma conta, as crendices também podem tomar conta. Então, as pessoas, às vezes, dão denominações das mais estranhas para os sonhos, para aquilo que ficou, de certa forma, impregnado, que é permitido, que é possível registrar em termos de memória física. Então, quando acordamos, alguns insights, algumas ideias podem surgir, mas, como se diz aqui na questão anterior, né, quase sempre os sonhos têm relação com a vida do espírito. E muito pouco, às vezes, está relacionado com a sua vida física, salvo aqueles sonhos que fica muito nítido a mensagem, né? O espírito, a pessoa acorda com um pressentimento muito claro daquilo que ele verificou, que ele experienciou durante o sono. Então, salvo essas questões, a gente tem que ter um certo cuidado para que a imaginação não fique tão fértil. Ok? Muito bem. Vamos fazer um breve intervalo e já retornaremos para dar prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. 50ª Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, de 6 a 15 de outubro, na Praça 15 de Novembro. Grande variedade de obras espíritas, com descontos de até 60%. Presença de renomados autores espíritas todos os dias, às 19h30. Conheça o Espiritismo, uma nova visão do mundo e da vida. Visite a 50ª Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, de 6 a 15 de outubro, na Praça 15 de Novembro. Verdade e Luz. Estamos agora então retornando aos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Na nossa segunda parte, estamos estudando o livro segundo do Livro dos Espíritos, Mundo Espírita ou dos Espíritos, Emancipação da Alma, no capítulo 8º, o sono e os sonhos. Agora nós vamos falar sobre a questão de número 406, que onde Kardec questiona da seguinte forma: quando vemos no sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos em que absolutamente não pensam, não é isso um efeito de pura imaginação? André. Os espíritos respondem: em que absolutamente não pensam? Como o sabes? Seus espíritos podem visitar o teu, como o teu pode visitar os deles, e nem sempre sabes o que pensam. Além disso, frequentemente aplicais a pessoas que conheceis, e segundo os vossos desejos, aquilo que se passou ou se passa em outras existências. Então, nós não temos condições de saber o que vai no entendimento, no pensamento, no sentimento de outrem, né? É isso que o Espírito está falando. Muitas vezes nós temos as máscaras sociais, por exemplo, onde nós nos apresentamos em determinados locais de uma forma, em casa somos outro, né? Então, temos que ter esse cuidado. Nós não conhecemos efetivamente o espírito, as suas vivências, todas as ocorrências, toda essa bagagem, né, que nós chamamos de atavismo, que nós trazemos de vivências anteriores, não sabemos o que está ali escondido dentro dos seus desejos, dentro dos seus anseios. É isso que nós estamos aqui entendendo do que o Espírito Verdade falou, né? Nós, no máximo, conhecemos a nós mesmos, nós não conhecemos o outrem, né? Nós acreditamos pela sua atuação, né, que nós conhecemos, que ele seria incapaz de fazer isso, fazer aquilo, tomar determinadas atitudes, mas efetivamente nós não sabemos o que passa na cabeça da outra criatura, né? Nós só podemos corroborar, né, aquilo que passa na nossa e fazer o melhor que nós pudermos fazer, né? Então, mesmo do outro lado da vida, quando estamos despertos pelo espírito, né, distanciados do corpo físico, mais soltos e vendo determinadas situações, pode ser que lá no fundo, escondido lá no mais fundo do seu pensamento, do seu sentimento, da mente do espírito, aquele companheiro encarnado tem gostos totalmente diversos daquele que se apresenta quando encarnado. É uma escolha, é uma opção. Então, não nos cabe o julgamento, não nos cabe nenhuma recriminação, apenas a reflexão, né? Que o verdadeiro eu, só eu é que sei.
eu comigo mesmo, né? O outro não, o outro segue as suas necessidades, segue os seus anseios, segue todas as suas expectativas, né? Muitas vezes das quais ele não tem coragem de realizar quando aqui encarnado e em vigília, né? É isso que eu entendi desta questão, né? Então, continuando com a última questão agora desse nosso programa de hoje, a 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Valmir. E assim responde os espíritos da codificação. Não. O espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para emancipar-se. Todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece, desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, e quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito estará livre. Nós estando encarnados, sob a influência do nosso organismo, sob o entorpecimento das forças vitais, que limita a liberdade do nosso espírito, então é óbvio que na condição de espírito somos muito mais livres. Nossos pensamentos, nossa liberdade de agir é muito mais dinâmica. Então, como se é observado aqui, eles dizem, quando o corpo entra em estado de sonolência, o espírito se emancipa, ele se liberta. E emancipar-se, né, no sentido que nós podemos também aqui pensar, emancipar-se é tomar posse das condições, do desenvolvimento, das potencialidades que você tem em latência. Então, nesse momento, o espírito, podendo se desprender, ele não perderá essa oportunidade, né? É como se diz, como observa-se, a morte, por exemplo, não é o espírito que abandonou o corpo, foi o corpo que expulsou o espírito, por não dar mais nenhuma condição de manter cativo, né, a alma, o espírito que deseja a liberdade. Enquanto encarnados, nós desejamos a liberdade, porque a condição de espírito liberto é a nossa condição natural. Encarnar é uma necessidade evolutiva, que chegará um momento em que não haverá mais essa necessidade de um contato tão estreito com a natureza mais densa, com a matéria. Então, todas as vezes que temos liberdade, pela prostração das forças vitais, nós vamos buscar interagir, nós vamos buscar essa liberdade que nos é concedida praticamente todos os dias. Então, essa vida dupla, né, é que, de certa forma, nos garante, eu diria até que a integridade da nossa existência. Porque o espírito, como eu disse, pela sua natureza, ele é livre. Encarnar se faz por necessidade, e se ele pudesse, né, viver um estado liberto, com certeza viveria. Então, o sono, para nós, é um momento de êxtase, de alegria, de satisfação. Mas também sempre com responsabilidades. Até mesmo nesse momento, devemos fazer de tudo para um bom repouso, né? Um ambiente saudável, boas leituras, cuidado com o que projetamos na mente, pois poderemos estar sobreexcitados, etc. E o descanso não se fará satisfatoriamente, né? Então, aproveitemos, né, essa liberdade que nos é concedida todas as noites durante o sono. Agradecemos aí a atenção dos nossos amigos ouvintes. Verdade e Luz.
Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Nós vamos agora para o nosso quadro Momento Evangélico. No nosso quadro Momento Evangélico, nós estamos estudando o livro Fonte Viva e nós estamos na lição de número 101. E hoje o tema é a cortina do eu. E Emmanuel vai fazer um comentário com base num registro de Paulo, numa carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 21, onde assim registra Paulo: porque todos buscam o que é seu, e não o que é do Cristo Jesus. Em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes. E observaremos que mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos, acima de tudo, os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos, quase sem perceber, a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldades para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido. Mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à vontade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem. Na experiência do corpo,
e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo, em favor de nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Bom, amigos ouvintes, companheiro André, essa lição ela é de profunda psicologia, pelo que a gente pode observar. Emmanuel, de certa forma, nos coloca numa posição talvez não tão confortável, porque nós ainda não temos, parece, uma visão muito exata do que realmente somos e o que realmente estamos buscando. Então, esta condição, talvez, de pouca consciência da nossa realidade espiritual, talvez seja fruto ainda de muita ignorância, né? Como é observado aqui. O nosso ego está ainda superinflado, né, André? Pelo que a gente observa, não é mesmo? Pelo que o Emmanuel diz, está. Né? E muitas vezes nós não nos apercebemos disso, né? Isso que é triste, né? A gente lê, a gente procura compreender, mas do jeito que ele fala, as nossas duas asas da imperfeição, né? O orgulho e o egoísmo ainda é o que está em nós, assim, impregnado de tal forma que nós nos sentimos pequenos de alguém que seja mais capaz do que nós, aí começa a inveja, o despeito, né? Todas aquelas derivações que vêm do orgulho e do egoísmo, de querer ser, né, reconhecido, né, ter placa em nome de rua com seu nome, essas coisas todas que faz parte da nossa pequenez, né, derivado da impermanência das coisas, né? Então, isso mostra o quanto ainda estamos afastados do entendimento, da compreensão da vida futura, da vida espiritual, né? Como nós ainda estamos impregnados e presos à nossa vida material, né? A determinadas importâncias, doutor isso, doutor aquilo, fulano de tal, ciclano. Então, eu entendo que Emmanuel está falando justamente isso, né? Para a gente começar a tentar se desprender dessas amarras, né? Desses elos, desses grilhões que nos prendem à materialidade, né? Que a vida não é só isso, a vida é muito mais do que isso. Então, cumpramos com a nossa parte, né? Dentro do amor divino que está dentro de nós, que permitamos que ele seja desenvolvido, né? De uma forma mais suave, entendendo que todos nós estamos no mesmo barco, remando para o mesmo rumo, né? Rumo à perfeição relativa ao Pai. Uns já estão mais na frente, já entendem melhor, já veem melhor o caminho, nós ainda mais atrás, remando, lutando. Então, eu entendo que é isso que ele está falando, né? Que nós ainda estamos muito presos ao eu, né? Então, meu amigo, meu irmão, meu pai, minha mãe, meu filho, tudo numa posse, né? Nessa retenção que a gente faz, né? E não é isso, né? A vida é muito mais que isso, né? O universo está aí para nos provar essas questões, né, Valmir? Eu acho que é mais ou menos essa a mensagem do Emmanuel. Olhe para cima, olhe, né? O universo está à sua disposição. Não se prenda a uma terra, a um ambiente tão pequeno assim, tendo toda a maravilha construída por Deus à sua disposição para o seu desenvolvimento, para o seu progresso. Talvez os nossos limites são tão estreitos e a gente valoriza tanto uma condição que não nos permite voos maiores, né? Uma abertura mental para melhor desenvolver-se, melhor compreender a vida, melhor compreender
a nós mesmos e o nosso semelhante. Lembrando aqui de uma frase atribuída a Paulo, que diz assim, né, quando ele já estava bem envolvido com o pensamento de Jesus, ele disse, então, já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então, é a ligação de um pensamento, de um espírito que se reconhece limitado e que vê em Jesus, né, as condições, os meios, os recursos para que ele cresça, para que ele evolua. Então, isso realmente é uma humildade que só veio a crescer, só veio fazer com que ele se libertasse do homem velho para alçar voos maiores de espiritualidade. Bom, agradeço ao André pelos comentários e vamos então dar prosseguimento aos nossos estudos. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. 50ª Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, de 6 a 15 de outubro, na Praça 15 de Novembro. Grande variedade de obras espíritas, com descontos de até 60%. Presença de renomados autores espíritas todos os dias, às 19h30. Conheça o Espiritismo, uma nova visão do mundo e da vida. Visite a 50ª Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, de 6 a 15 de outubro, na Praça 15 de Novembro. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Dando então prosseguimento aos nossos estudos, agora o nosso quadro é o Diálogo à Luz do Espiritismo, do nosso programa de número 36. Estamos estudando o livro Divaldo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saegusa. Nós estamos no capítulo Sonhos, no item Pesadelos em Crianças. E o questionamento endereçado a Divaldo Franco é o seguinte: quando as crianças acordam chorando e dizem ter tido pesadelos, qual deve ser a postura dos pais? A melhor terapêutica, diz Divaldo, é a calma, conversando tranquilamente com o filhinho e esclarecendo-o com palavras simples sobre a ocorrência. Se por acaso ele ainda não tem 7 anos e o espírito se encontra no processo de fixação total, mergulhando nos neurônios cerebrais, quando a criança estiver dormindo, devem conversar com ela, transmitindo-lhe segurança e paz. O fenômeno, normalmente, é efeito do espírito que reencarna com medo, que tem receio de não ser bem-sucedido na prova, e naqueles estados de parcial consciência, aturde-se e retorna ao corpo apavorado. Outras vezes, seus inimigos aguardam-no além da linha do sono convencional e ele se assusta com o reencontro, devendo os pais falar-lhe docemente, logo no primeiro sono: você é muito amado, você veio porque eu o desejei. Isso, porém, num tom hipnótico, facultando confiança e segurança ao espírito para continuar na sua trajetória. E quando forem questões de perturbações, dizerem: meu benzinho, papai está aqui, mamãe está com você, durma novamente, eu vou vigiar um pouco, depois eu também vou deitar-me, mas antes ficarei vigiando.
é de bom alvitre aplicar-lhe passes, a terapêutica do toque através da bioenergia que todos possuímos. Orando e pedindo a Deus, como fazia Jesus, nós transmitiremos energias saudáveis e poderemos ajudar o filhinho a repousar com confiança e tranquilidade. André, quem de nós, não teve muitos pesadelos na infância, Um momento interessantíssimo, como bem esclarecido aqui, é o retorno do espírito às lides terrenas, e todos nós, temos aí um passado que ainda não foi totalmente equacionado. Então, tem várias questões aí que podem influenciar, fazer com que a criança não se sinta assim tão segura. Além desses fatores de vidas passadas, a própria questão da reencarnação, também devemos considerar, às vezes, um ambiente que pode não ser tão saudável. E isso, com certeza, vai refletir no sono da criança, e os seus sonhos poderão ser um tanto quanto inseguros, perturbados. Pelo que a gente observa aqui, a terapêutica é o amor, é os cuidados que os pais podem oferecer aos filhos, não é mesmo? Não tem outro caminho, Valmir? É o amor incondicional, é tentar acalmar, é tentar as palavras positivas, com calma, com tranquilidade, porque eu acredito também, Valmir, que quando ainda não estamos senhores, não está completa essa ligação perispírito-corpo, já não se deu, e como o Divaldo fala aqui depois, ali dos 7 anos em diante, há um medo, eu acredito, muito grande de nós fracassarmos, de não ter a certeza do ambiente que vamos encontrar, se vamos ser amados. Muitos espíritos, ao reencarnar, têm um medo doido de não ser amado pelos pais, Então, a atuação dos pais ali, acalmando, com palavras de conforto, de segurança, eu acredito que vai fazer uma diferença enorme ali, Vai trazer essa calma, vamos dizer, esse anteparo para ele se asserenar, se aquietar, e aí continuar desenvolvendo. Claro, estamos falando numa relação ideal, num casal ideal, tudo de forma ideal. Na realidade, muitas coisas podem trazer outras perturbações, como você falou, Valmir? Às vezes é um lar desequilibrado e a criança sofre ali as influências daquele lar, Não só no plano espiritual, mas no plano material dos encarnados. Às vezes é um lar atribulado e tal, mas se alguém na casa tiver condições, de asserenar aquele espírito, com certeza ele vai ouvir, ele vai aquietar e vai se desenvolver e vai lutar pela sua existência, Sem dúvida, André, é um momento especial, a infância, e necessita de cuidados especiais. Tomara que a humanidade vá se conscientizando, que afinal de contas, o processo da infância é o processo de formação dos futuros adultos, que serão responsáveis por muitas questões graves frente à humanidade. Verdade e Luz. Nós estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz e vamos agradecer os nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel.
a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975, WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos agora o amigo presente, o André, para que ele faça suas considerações finais. Nosso muito obrigado a você, Valmir, ao Gilberto na técnica, a você, caro amigo ouvinte, telespectador, muito obrigado pela sua audiência. Esperamos, de alguma forma, ter contribuído com as nossas ilustrações aqui mentais, ainda tão deficientes e imperfeitas, mas rogamos poder ter ajudado, auxiliado de alguma forma, E contamos com a sua participação nos próximos programas vindouros. Fiquem todos com Deus, até uma próxima oportunidade. Também eu agradeço ao companheiro André, agradeço ao companheiro Gilberto, que está aí nos trabalhos técnicos, e vamos então aproveitar a oportunidade convidando a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.